já acompanho há algum tempo, militamos juntos no PSB também. Eu acredito que o foco, né, dessa nossa reunião é justamente tentar mostrar o que nós acreditamos e como transformar isso num discurso para a sociedade comprar realmente essa nossa ideia e transformar em voto. Eu acho que justamente o que o companheiro do Distrito Federal falou, a nossa dificuldade às vezes é transformar esse discurso cidadão no voto individual. Eu acho que isso é um papel nosso e a formação política, eu acredito que seja o principal mote dessa transformação. Não adianta a gente discutir educação até um nível máximo que nós vamos ter o projeto ideal, mas não vamos ter como colocar isso em prática, porque isso depende de voto, depende de bons políticos e depende de gestores públicos com qualidade realmente para transformar o projeto em ação. Depende de haver um sonho. Depende de haver um sonho que alimente a nossa caminhada, ou a caminhada das pessoas. Eu acho que o automóvel se converteu em objeto de desejo universal. Porém, não acho que seja o maior objeto de desejo, porque se fosse o objeto de desejo, nós estamos lascados. Eu acho que tem uma coisa mais importante que o automóvel, é a casa própria. Eu acho que a casa própria é o objeto de desejo mais intenso e mais universal que o automóvel. E eu acho que é necessário substituir o objeto de desejo no coração popular. Lamento que a Dilma, que é a inspiradora do Minha Casa Minha Vida, é verdade, mas isso, olha, deixa eu dizer uma coisa por acaso. Eu não quero me pronunciar sobre o assunto, mas o que eu quero dizer é que a Dilma sabe as coisas. Ela foi nossa aluna na Universidade de Campinas. Eu passei pelo menos 2 anos convivendo com ela, uma vez por semana, pelo menos, que ela era ministra de Minas e Energia, eu era presidente do BNDES. E, por definição, a carteira de projetos, vamos dizer, elétricos e projetos ligados à mineração, era uma carteira decisiva. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, eu fui demitido pelo presidente Lula. Coisa que eu orgulho muito. É aquela vez, amor de Deus, que ele demitiu. Olha, ao mesmo tempo... Com toda a razão. Mas quer dizer, quando você é demitido, significa que das duas uma, ou você foi tão ruim, ou alternativamente tão bom, que não podia continuar. Eu prefiro achar que eu fui bom. Mas o que eu quero chamar a atenção é que é necessário apaixonar o brasileiro urbano pela ideia da sua casa. E reformular o Minha Casa Minha Vida. Eu acho que a Minha Casa Minha Vida tem um capítulo de empresarial que eu não vou discutir. Mas tem um outro capítulo que é chamado de Engenharia Popular, que é quem faz residência no Brasil de quantidades colossais, que não é registrado. Senhores, o puxadinho é responsável por 1/4 do consumo de cimento do Brasil. 1/4 do consumo de cimento do Brasil. Só o puxadinho. Quer dizer, quando eu digo puxadinho, é um puxadinho. Quer dizer, qualquer puxadinho. Então, é impressionante. Então, eu sempre achei, por exemplo, agora isso é dica para quem é candidato a prefeito, que botar uns engenheiros para ajudar o povo que faz puxadinho a fazer o puxadinho da melhor forma possível. Hã? É o mutirão, é claro, é evidente. Aliás, deixa eu dizer uma bobagem a você. Não é bobagem, vou dizer uma coisa muito séria.
Eu tentei dizer quanto tempo as pessoas aguentam a fome. Eu acho que um pai de família aguenta 3, 4 dias ver a fome na sua casa. Porém, 4 ou 5 dias depois, ele vai tentar arranjar comida de qualquer jeito. Quando ele arranja comida, geralmente ele desorganiza o processo de abastecimento. E o problema, então, entra aí, colapso. Nada é mais importante nesse momento no Brasil do que evitar fome dos brasileiros. Eu acho que tem que simplesmente defender frente de trabalho. E a frente de trabalho serve para quê? Ter um pretexto óbvio, combater o mosquito. Eliminar o quê? Questões ligadas à limpeza. Você é vereador do Rio de Janeiro. Pinheiral. Então você pensa nesse Pinheiral, pela perto de você, pensa o seguinte, a importância em Pinheiral do combate ao dengue. Vocês devem ter, provavelmente, acumulações de lixo aonde se multiplica o mosquito. Frente de trabalho é a coisa mais importante se você tiver. Com muitos cidadãos desempregados. Por quê? Porque não dá para resistir. Não há reversão para a economia natural possível. A economia natural só aparece uma alternativa alguns meses depois, né? A exceção da pescaria, pescar que às vezes dá sorte. Mas é só sorte. Eu quero dizer a vocês que não há nada mais crítico hoje do que as pessoas com fome. E não há nada mais vital a curto prazo para fazer uma política de combate à fome, que é o combate ao desemprego. Porém, nesse momento não dá para criar empregos industriais. O emprego tem que surgir logo. Eu acho que se há uma questão emergencial da saúde pública, a saúde pública pode dar um pretexto para você fazer um grande programa de frente de trabalho. Pagando como? Pague quem puder pagar. Quem pode pagar sou eu. Eu tenho rendimento financeiro. Claro que tem que perguntar. Quem? Rendimento financeiro. É execuível? Eu acho que é. Se de um lado tem a fome dos brasileiros e do outro lado tem meia dúzia que tem rendimento financeiro, é óbvio e evidente que tem que dar uma paulada no rendimento financeiro. Não tem jeito. E eu acredito que é exatamente esse nosso desafio. Como conseguir chegar, porque não passa pelo parlamento, por exemplo. Você é parlamento local. Tem muita gente passando fome em geral? Não, muita gente não tem. Tem, com certeza, tem. Os desempregados têm, mas os programas sociais do governo acabam não deixando passar fome. Mas, por exemplo, uma cidade de 25 mil habitantes devem ter na faixa de 4 mil pessoas no Bolsa Família. 4 mil bolsas famílias. Então, tem 3.500 a 4 mil. Isso é um dado alarmante, mas depende do governo. É alarmante, não. É absolutamente importante exaltar isto. Sem dúvida. Isso não significa estar nem a favor nem contra. É simplesmente dizer o seguinte: foi um avanço. Claro que é. Eu sou a favor, mas é um dado alarmante porque falta emprego. Né? Então, é um dado alarmante. Mas eu acho que tem muito mais alarme do que isso, mas não tem Bolsa Família suficiente. Eu conheço, então, a situação no Rio de Janeiro é pior do que Pinheiral. Não é pior. São Gonçalo é certamente pior. Quem é que disse que falou de São Gonçalo? Marcelino. Ô, Gonçalo. Estou tentando entrar em contato com ele agora mesmo aqui. Deixa então. Quanto menor a cidade, mais fácil de administrar. Né? São Gonçalo, quantas pessoas? Na faixa de 1 milhão de pessoas.
Quanto bolsa para desempregar? Olha só, semana passada eu estive lá conversando com o pessoal para a gente reativar uma comunidade de costureiras, né? A quantidade de pessoas que estão hoje desempregadas lá, a quantidade de pessoas que estão desempregadas lá praticamente dobrou, ou seja, o município de São Gonçalo está numa miséria praticamente total. Não só São Gonçalo, mas como Itaboraí e algumas regiões que a Petrobras praticamente comprou. A Petrobras comprou praticamente todas aquelas terras que interliga São Gonçalo, o interior de Niterói, mais chegando para lá. Aquela terra foram todas desapropriadas, as pessoas todas saíram de lá. A quantidade de pessoas é imensa. Você vê pessoas, lojas todas fechadas, praticamente 100% das lojas todas fechadas. Eu presto muita atenção em indicadores do tipo. A lucre-se e vende-se. Por quê? Porque é um indicador claro de uma debilidade maior. Isso aí, as lojas estão todas vendendo. É impressionante. Não, mas espera, eu acho que uma das coisas que o partido pode fazer é perguntar, colocar uma pergunta. Pode fazer a sua pergunta. Não é bem uma pergunta, mas é uma observação sobre o que o Paulo Matos e o vereador colocaram aqui. E saber que eu sou um militante da causa da pessoa com deficiência há muitos anos, mas há poucos anos aceitei entrar num partido e escolhi um partido porque acreditei que era um partido que levava a luta em primeiro lugar, antes do voto e antes de qualquer coisa assim. Estou fazendo essa introdução porque tiro, por exemplo, o companheiro Luizinho aqui, que é de Sergipe, a gente está em processo de formação do partido, que é o PAS, que o PPL fez uma filiação democrática para os companheiros do PAS, para que eles pudessem vir e conhecer a luta da pessoa com deficiência. Historicamente, nenhum partido fez isso. Qualquer outro partido pensaria na logística, fecharia a porta, porque seria mais um concorrente. Então, esse é um ponto positivo para eu ter entrado no PPL. Achar que é um partido de luta, um partido idealista, e realmente tem essa dificuldade de trazer isso para voto. Né? Bom, se for falaram sobre educação, falaram sobre mobilidade urbana e não falaram sobre a pessoa com deficiência, mas isso é natural. A gente fala sobre o que a gente passa, mas a pessoa com deficiência é 1/3 de toda a população brasileira, 45 milhões de pessoas. E eu, em São Paulo, fui candidato a vereador, a deputado estadual, sem imaginar a campanha, contando a minha história de vida, só. Naturalmente, traduzir isso em votos, sendo o terceiro mais votado do partido no município de São Paulo. Os médicos diziam para minha mãe o seguinte: não adianta você tratar dele porque ele não vai chegar a lugar nenhum, pois tá. Hoje eu levo um programa de coaching psicológico para as pessoas com deficiência para tentar mostrar o quê? A superação é um estilo de vida. Então eu acho que é muito difícil você trazer o voto junto com a necessidade. É muito difícil. Eu acho, sinceramente, que o partido deve continuar no sentido de mostrar o que precisa ser mostrado, do que fazer o que precisa ser feito, e naturalmente isso é traduzido em voto. Como foi no meu caso, por exemplo, mostrando a história de vida, naturalmente eu trouxe isso para voto. Porque é um cuidado essencial com o que acontece aí. Se você pensar no foco, que é o voto, você pode transformar esse discurso em sofisma. Sofisma leve, mas
de uma forma para introduzir aquilo do jeito que a pessoa entenda e que ela administre, que seja positivo para ela e, consequentemente, ela vote nas pessoas. Eu sei que você sabe a diferença disso, mas alguns candidatos novos vão trazer mais peso no objetivo do voto do que na luta. Então, eu acho que deve-se tomar cuidado com isso. E quero saber a sua opinião, claro, mais experiente, porque talvez seja muito idealista, mas para mim a luta foi fundamental e o que funcionou para eu ter sucesso hoje na vida, com as pessoas, onde eu vou. Isso naturalmente vai se traduzir em votos não agora. O PV demora um pouco mais, anda devagar, mas é como eu, dá pequenos pulos para chegar ao topo. Tem gente que quer dar um salto para chegar ao topo. Eu acho que essa é a grande diferença. Queria saber a sua opinião sobre isso, a do vereador, e obrigado pela oportunidade. Bem colocado, companheiro. Mais instante, só. Falou, três pessoas falaram sobre mercado de trabalho. São 46 milhões de pessoas com deficiência. Alguém aqui sabe quantas pessoas com deficiência têm carteira assinada no Brasil? 300 mil. Então, é o índice de desemprego maior de todas as categorias. Certo? Eu queria, na condição de presidente da Fundação Cláudio Campos, dizer da nossa maior satisfação em receber o professor Carlos aqui entre nós. A gente sabe da sua trajetória, do seu conhecimento, das suas posições históricas, né? Eu, particularmente, como economista, acompanho desde a origem. Eu estudei no livro que você escreveu, da Valerie, escreveu. Eu consegui aprender de maneira mais sistemática o pensamento da CEPAL, colocaram de introdução. Que você fez com Antônio Barros e tal. Agora eu queria colocar o seguinte: eu estou de pleno acordo quando você coloca que o desenvolvimento é do desenvolvimento nacional. Mas o desenvolvimento nacional no Brasil se deu urbanizando e caracterizando como uma nação periférica, urbana e periférica. Isso aí nos leva a pensar com mais concretitude como compatibilizar o desenvolvimento nacional com o desenvolvimento urbano do município. E esse eu coloquei no início aqui, que é um grande desafio que se coloca para nós como partido que procura a transformação mais profunda da sociedade. O grande desafio é exatamente esse: como compatibilizar a linha política nacional, que tem a questão nacional como elemento central, com propostas programáticas para a vida do município. Eu acho que quando você cita o exemplo lá de Xerém, fez essa fusão. Você pensa assim, do nacional, que é a industrialização e a desindustrialização depois, com a questão local do município da Xerém. Então, eu acho que esse tipo de questão nós temos que o tempo todo formulando para poder ajudar a formulação da linha da campanha eleitoral do partido. Mas, por último, eu queria colocar uma outra questão, essa baixa internacional. Eu estou de pleno acordo com você, disse que essa crise é uma crise, a raiz dela está lá atrás, e tem a ver com o modelo que o Brasil criou, sobretudo depois da segunda metade dos anos 50, colocando o automóvel no centro, e aí os governos dependentes. Então, isso é verdade. Então, eu estou de pleno acordo que o Lula conseguiu eludir de alguma maneira a crise em função do chamado boi das commodities. Mas eu acho que é importante a gente registrar que na crise você tem várias oportunidades. Você pode utilizar a crise como uma oportunidade, ao invés de usar só como funcionamento destrutivo, etc. O Getúlio Vargas fez isso para transformar o Brasil naquele momento. O Geisel fez isso, que o Antônio Barros finalizou muito bem lá no o Geisel também fez isso. O
que a Dilma fez? Ela fez o contrário. Ao invés de aproveitar a crise para dar um salto adiante, ela aproveitou para se submeter mais ainda aos interesses financeiros, elevando taxa de juros, cortando investimento público. Ou seja, o que ela fez agravou a crise. Eu conheço também, desde essa época que você conhece também, porque eu fiz mestrado no Rio Grande do Sul e discuti com ela na época. Ela estava lá na época que eu fiz mestrado. Depois ela foi comunicando. E aí as posições históricas dela não tem nada a ver com o que ela fez agora. Nem as posições econômicas, nem as posições políticas. Ela se perdeu ao ir nessa direção. Então, acho que na campanha eleitoral é importante mostrar. A Dilma, eu acho que a nossa luta não é para daqui a 180 dias a Dilma votar. Nossa luta é para aproveitar esse tempo para poder derrubar o dele também. E aí, começar a mudar um programa que efetivamente, tanto a nível nacional como aproveitar as campanhas eleitorais para colocar propostas de cada local. Isso que eu queria registrar. A última intervenção, então, eu calo essa resposta. Eu achei muito interessante o que o professor está falando, de nós aqui vermos o que tratarmos para reverter a situação de não traduzir em voto as nossas bandeiras. Agora, dentro da nossa programação, o item 4, que me fascinou há 3 anos atrás em ingressar no partido, foi o incentivo à educação científica. A educação científica que o Brasil tem que participar e incentivar para que haja inovações. E justamente dentro do assunto que o senhor abordou bastante, sobre os combustíveis fósseis, é ótimo que o Brasil tenha muitas riquezas, esse assunto tem que ser alavancado para aumentar a moral, mas no Brasil nós temos o diesel com 2% apenas de biodiesel, que vem da onde? Vem de leguminosas com etanol, que é baratíssimo e é renovável. A Alemanha, ela trabalha com B80. Por isso que a Alemanha é o que ela é. Ela não tem combustível, ela tem cérebro. Ela produz a energia através de avanços científicos. Então, isso nós temos no nosso programa. Nós temos que incentivar. É uma bandeira que os demais não têm. A informação é o seguinte, está muito bem colocada a questão da demanda para discutir a questão energética. Eu quero dizer que a Fundação Cláudio Campos e a Executiva Nacional do Partido já tomaram a decisão de criar um grupo de energia dentro da Fundação e já tem 2 pessoas escaladas já específicas para participar desse grupo, que é o Hildo Salvo e o Fernando Siqueira. Mais um aqui que eu quero participar. Tudo bem. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu confesso que fiquei muito tocado com a sua intervenção, porque você chamou a atenção para uma das dimensões em que o processo civilizatório brasileiro é muito atrasado. Eu tenho um irmão que é deficiente. Eu conheço isso desde pequeno como uma questão seríssima. Fiz algumas tentativas na minha vida de empurrar para frente o tema. E eu vou me permitir fazer uma declaração que eu fiz a Benedita. Benedita eu conheci quando era casada com Rola. E foi o quadro favelado mais impressionante que eu conheci em toda a minha vida. E a Bené virou candidata
o seguinte, imagine o que é ser mulher, negra e favelada. E eu dizia, ela falou isso a vida inteira, ainda hoje fala. E eu disse, porque era amigo de bola, amigo dela, ela tem uma situação pior. Bem pior. Ser negra, mulher, favelada e portadora de deficiência. Aliás, pode ser de qualquer sexo, homem, mulher, negro, favelado e portador. Pode ser de qualquer etnia, pode ser negro, branco. Eu gosto de pensar muito das mestiços, amarelo, o que você quiser. Porém, portador de deficiência. Pode ser pior. Pode ser simplesmente portador de deficiência. Eu acho que é o grupo de brasileiros mais fragilizado que existe. E acho que a sua observação é extremamente interessante, porque as pessoas não se dão conta do fenômeno. Eu, quando fui reitor da UFRJ, peguei o censo dos banheiros da UFRJ e não havia banheiro de portadores de deficiência. E eu disse, então, no Conselho Universitário, que eu estava muito envergonhado. Porque como que a minha universidade, a mais antiga universidade federal do país, não tinha se dado conta da existência. Adir Bengaus, ele chamou a nossa atenção aí por uma questão muito importante, muito fundamental, que é a nossa prioridade na militância política eleitoral na cidade, né? A gente se voltar para aqueles setores marginalizados, desamparados, desassistidos, para tentar incorporá-lo na ideia da cidade e da cidadania. A ideia da cidade é muito da ideia da cidadania. Trazê-los para a ideia da cidadania, discussão dos seus direitos e não aceitar, como disse o Adir, essa divisão aos lugares dos ricos, à Zona Sul, e aos lugares dos pobres. Enfim, que a cidade tem que ser a cidade também para essas populações. Né? Isso é um chamamento realmente muito importante, muito orientador aí, que ele fez, que deve chamar a nossa atenção. Está aí aberto. Sei como é atrás também. Seu nome é Adir. Adir, colega arquiteto, sou arquiteto também. Bom, mas isso aí não é de arquiteto, isso aí é outra história. Embora seja. Eu gostei muito da sua fala. Na sua fala você entrou exatamente fazendo o que, de certo modo, eu faço um pouco também. Eu dava aula nesses últimos tempos, eu aposentei, e colocar a questão da participação política. Agora, fica um problema, porque como é que a gente vai encarar certas questões, nisso que você colocou, como uso do solo, verticalização ou não, como que eu vou fazer essa não segregação, porque se o arquiteto trabalha com fazer parede e teto, é essencialmente segregação. E como é que a gente vai trabalhar com essa segregação? Que a gente precisa fazer esse espaço, eu segrego certas atividades de outras. E nisso é a contradição que o arquiteto leva. Mas como é que eu vou fazer esses trabalhos, esses planos diretores? Como é que eu vou trabalhar numa prefeitura exatamente nisso, pensando
que essas coisas também são necessárias. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais dessas coisas concretas das pedras da arquitetura mesmo, das coisas materiais da arquitetura, dos elementos do trabalho do arquiteto, para a gente poder, aí sim, começar a conversar uma coisa, porque eu vejo que nisso tem um processo que os movimentos de esquerda raramente têm a consciência espacial. É muito raro todos os grupos de esquerda, todos os arquitetos, e seja quem for, ter a noção de que o trabalho é um movimento de pernas e mãos. Né? A noção que se tem é o trabalho abstrato. Fica um trabalho abstrato e vai se trabalhando, e a gente começa a falar o capital e a quem que se contrapõe isso? Como é que se contrapõe isso? Então, eu queria que você falasse dessa parte material um pouco para a gente ter elemento para conversar. Então. Tem outro senhor lá que queria falar, já para responder para ele? Você sabe. A função pode revelar o duas coisas, só uma observação e depois uma pergunta também. A gente, eu acho que muita dificuldade nos movimentos é discutir um espaço produzido, né? O espaço da cidade é um espaço produzido pelo ser humano, né? Pela relação do capital, pela relação dessa produção, dessa construção. A gente tem às vezes muita dificuldade. Os movimentos, eu acho que tem muita dificuldade, né? E a cidade é um espaço de contradição plena, né? Então ela é sempre contraditória. Ao mesmo tempo ela inclui, ela exclui, né? Então é sempre uma luta, né? E as periferias sempre são as cidades invisíveis, né? A gente sempre tem que fazer um grande enfrentamento sobre esse processo. E aí eu acho que um grande desafio é pensar uma cidade coletiva, uma cidade inclusiva, né? Como é que você discute a cidade, por exemplo? Como é que, por exemplo, no parlamento, eu acho que, por exemplo, essa eleição é uma eleição municipal, aonde é que vai discutir os planos diretores? É na Câmara Municipal, é onde sofre maior pressão, é onde tem os maiores problemas, aonde vai definir o que vai gerir nos próximos 10 anos, 20 anos, a ordenação e a construção da cidade, né? E ali é um processo, por exemplo, nós precisamos estar, acho que é importantíssimo esse debate, inclusive, principalmente com o secretário do vereador e também, claro, o prefeito, de conseguir aprofundar como vai discutir esse espaço da cidade, essa produção desse espaço da cidade vai ser coletiva, ela ser cidadã, ela ser inclusiva. Então, acho que aprofundar essa discussão vai ser fundamental para a gente poder, inclusive, ter propostas, inclusive entender o que esse espaço produzir. Por exemplo, a gente fala aqui muito a questão da desindustrialização, mas lá em São Paulo, por exemplo, é uma outra questão, deixa eu só colocar. Por exemplo, em São Paulo, as indústrias estão saindo, aqueles espaços estão degradados. E aí o que acontece? Ainda vem a prefeitura, dentro de uma lógica nova do capital, requalifica aquela área, mas requalifica para o capital especulativo, né? Para o outro. Quer dizer, não é para a população que está ali. Então, é uma palavra também, quando você traz a requalificação, também você já traz, muitas vezes, o valor agregado de segregar, né? Você já traz a segregação do espaço, aquele espaço coletivo que foi construído por muito tempo ali para a comunidade. Mas eu queria perguntar se podia falar um pouquinho mais sobre a função social da propriedade. Foi discutido na Constituição de 88, pouco se discute, não só nos movimentos, mas também na questão dentro da academia. Pouco se fala sobre o que é realmente função social da propriedade, né? Obrigado. Tem alguém escrito? Divaldo. Uma das questões que eu acho muito importante é nessa questão do uso do solo e da participação, de termos proposta para a gente participar de discussões, de planos diretores, é muito importante a gente pensar propostas para democratizar a participação da população na discussão do que vai ser feito por cada vereador, por cada prefeito, né? Existem os conselhos das cidades, né? A gente precisa pensar em uma forma de fazer com que esses conselhos
proposta de orçamento participativo, entendeu? Uma ideia fantástica, genial, que eles manipulavam, não faziam nada, não organizavam a população para discutir um orçamento participativo, ou discutir o plano diretor, ou discutir uma área de revitalização de um ponto lá qualquer da cidade. Isso nunca aconteceu, sempre foi uma coisa para inglês ver, entendeu? Eu acho que as nossas candidaturas, as nossas campanhas têm que discutir essas coisas à luz do que tem de orçamento, do que tem de plano para o desenvolvimento da cidade, entendeu? Nós precisamos pensar na indústria local, na geração de emprego local, no que é a arrecadação do município, em como fazer com que cada município, dentro do orçamento que tem, eleja as prioridades de acordo com as necessidades da maioria e sejam deliberações coletivas. Eu acho que essas coisas todas a gente precisa estar levando em conta. A gente tem experiência em atuar na prefeitura lá no Ceará, né? E seguramente lá onde tem um político mais ou menos progressista lá na prefeitura, mas nem nesse caso se faz aquilo que se deve, ou seja, se respeita o voto popular, se respeita a população. Eu acho que essas campanhas eleitorais agora para o PPL têm uma importância da maior, impressionante, porque vai ser um momento político muito especial para a gente estar disputando voto, porque é um momento em que a população está assim, fora todo mundo, não queremos mais político nenhum, político não presta, é tudo corrupto. Então, é assim que está a população, porque ela está decepcionada com o que fez o PT. E aí eu lembro de uma coisa que você, Edir, falou, que eu achei muito importante também, que é essa questão de ser de esquerda. Porque quem é de esquerda não faz uma política de direita, Edir. Quem é de esquerda, faz uma política de esquerda. Essa decepção que a população está tendo é uma decepção objetiva, real, verdadeira, e com motivos muito óbvios para a população estar decepcionada. A Dilma, o PT, entendeu? Geraram uma grande esperança em todo o povo brasileiro durante um período, que nós, inclusive, compactuamos com isso, entendeu? Fizemos parte disso. Depois não, depois que a gente viu que o caso era outro, a gente saiu fora. Mas a gente estava lá junto, entendeu? Então essa população está decepcionada. E aí, quem decepcionou a população? Foi a Dilma, foi o PT, foi essa política neoliberal de direita que foi feita no nosso país. Então o resultado é que a população agora está dizendo que todo mundo, essa política não é de esquerda, isso é política de direita. É política neoliberal que está sendo aplicada no Brasil e nas cidades e nos estados e no município que estão assambarcando os orçamentos de todos os municípios, entendeu? Em cima de uma tal dívida pública que manipula e manieta, melhor dizendo, entendeu? Os orçamentos municipais e não permite prefeitos e vereadores a fazerem nada, porque há uma política deliberada do governo federal de não permitir que sobre nada para investimento no que é necessidade coletiva, necessidade do povo. Dinheiro é só para engordar o lucro do banqueiro, entendeu? Então essa lógica não pode. Então nós estamos num momento muito oportuno de dizer a que veio o PPL, o que são as nossas campanhas eleitorais. É um chamamento à luta, entendeu? A organização da base. Nós vamos para cada município, cada vereador é um líder de massa, é um líder político da massa local que precisa dar a voz de comando, que precisa dar direção política, que precisa, cada vereador é um líder político local, entendeu? Então esses vereadores, esses nossos companheiros que vão ser candidatos, têm uma função política decisiva, porque o nosso partido, o PPL, ao contrário, muitas vezes não se pensa nisso, a gente não se dá conta, nós agora estamos nessa vertente de caçar o voto, de eleger candidato, de interferir no poder, de disputar o poder para representar os interesses do povo e fazer aquilo que o povo precisa que seja
feito. Nosso objetivo de poder é esse. Nós temos objetivo de poder. Um partido político que não tem objetivo de poder, né? Não tem sentido. Mas acontece que nós queremos o quê? É a mesma coisa de dizer, tem que botar a mulher, quando falam em botar a mulher na política, botar a mulher, oferecer a sensibilidade de falar na questão feminina, a mulher na política. O que adianta botar a mulher na política para fazer o que a Dilma fez no nosso país? Precisa disso? Não precisamos. Nós precisamos de mulher na política para fazer a política que liberte a mulher, que ajude a mulher a se desenvolver, que ajude o país a crescer, que ajude o nosso país a integrar seu tecido social, entendeu? Porque não dá para caminhar com uma perna só. Para caminhar com integridade, homogeneidade, você tem que andar com as duas pernas. Homem e mulher tem que estar juntos. Mas não adianta falar que tem que ter mulher na política. Tem que ter mulher na política para fazer o quê? Nossos candidatos a vereadores, nossas vereadoras, porque também não queremos vereadora laranja para cumprir os 30% da lei e garantir o voto lá, não. Não, é para ser candidata de verdade, para disputar o voto, para se constituir como liderança política feminina em cada local de discussão, entendeu? Então é para isso que nós queremos a mulher lá no nome feminino, os 30% na nossa fala. Não é por faz de conta. Mas isso é um trabalho que a gente começou a fazer há muito pouco tempo. Nós fundamos o PPL, né, há poucos dias, digamos assim. E tem um outro trabalho que a gente já faz há muito tempo, que é o trabalho de organização das entidades de massa, que são espaços de luta diária permanente das mulheres, que são organizações suprapartidárias, que reúne cada um dos segmentos, seja sindicatos, seja as mulheres, seja os estudantes, seja a juventude, entendeu? Os negros, né? Como tem o CNAB, no sindicato tem a CGTB, que são entidades de massa que o PPL tem ajudado a construir. Outros lá atrás já participaram da construção desses espaços democráticos de representação popular, e que esse governo do PT fez o favor, entendeu, de botar lá embaixo, entendeu? Tudo que é representação da sociedade ficou restrito, ou certos grupos ligados ao PT, quando muito os sindicatos. No caso de mulheres, de outros setores da sociedade, ficaram restritos a certas ONGzinhas, que não é nada mais que 2 ou 3 que se reúnem para fazer projeto e receber uma graninha das parcas granas que ficam lá no governo federal, entendeu? No caso das mulheres, isso é notório, porque eu acompanho diretamente, entendeu? Eu sou também a secretária nacional da mulher do PPL, né? Então, esse tipo de coisa que não ajuda, isso não é política de esquerda, não ajudar o povo a se organizar na sua base, porque partido é parte, né? Parte da sociedade. Então, partido é uma organização voluntária, política, de quem quer defender tais e quais pontos de vista. E é voluntário. Agora, entidade de massa é uma coisa que é a organização da luta diária, que tem que ter nas comunidades, e tem que ser em cima das reivindicações mais sentidas da massa, entendeu? E esse é o espaço que a gente tem para organizar a luta por moradia, pelo saneamento, para combater o mosquito da dengue, para fazer um monte de coisa, assim como a gente tem nos sindicatos a luta direta pela garantia do salário. E o PPL tem que apoiar isso tudo e mostrar sua cara e botar e estar na rua chamando o povo à luta em cima dessas questões que de fato são de interesse e da necessidade do povo. É por isso que o PPL é um grande partido, porque ele está preocupado em fortalecer e dinamizar, em apoiar e participar e dirigir as entidades de massa do partido não, da sociedade que o partido está envolvido e participando, e do partido em si, de botar a política para comandar isso tudo. Isso é o nosso trabalho do PPL. A nossa fundação tem a obrigação de formular esses pensamentos, botar por escrito, promover curso, debate, discussão, como estava me dizendo aqui o Paulo Matos, entendeu? Para a gente fazer isso de todas as formas possíveis e de maneira mais permanentemente possível, entendeu?
Seguramente, companheiros, vamos ter que promover muitos debates com o companheiro Adir, com o companheiro Vivaldo, com o Carlos Lessa e muitos outros que a gente ainda vai reunir, porque a nossa frente verdadeiramente de esquerda, entendeu? Se constrói no bojo da luta popular. A gente não vai construir nada disso e nem botar esse pensamento todo que a gente quer na prática funcionando, se não for em cima da luta popular, da organização do povo e do fortalecimento de todas as suas entidades representativas. Bom, é isso. Quantas pessoas ainda querem falar? Eu gostaria só de... Eu quero entrar nessa emoção, porque eu já disse aqui, eu sou um neófito no PPL, mas não sou neófito na política, né? Não sou neófito na atividade política, principalmente partidária. Eu quero tanto, quero ter esse tempo. Eu hoje tenho 66 anos. Eu quero ter o tempo de ver o PPL fazendo um pouco ou muito daquilo que eu imagino, o que é um partido político. A discussão, pela discussão em si, é muito bonita. A gente passa horas discutindo filosoficamente, mas nós temos que botar em prática aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos fazer de mudança desse país, tão injusto, tão falta de solidariedade, tão massacrante, principalmente com a classe menos favorecida nesse país. Eu vim com um monte de mulheres no avião que eu vim de Brasília hoje, que estavam numa conferência lá de mulheres lá em Brasília, e eu estava falando com a moça atacando o salário do procurador, que é 30 mil. Eu falei, você tem que atacar o salário mínimo, que é 800. Deixa o cara ganhar 30 mil. 30 mil não é esse salário que parece uma maravilha, não. É um bom salário, dá para viver maravilhosamente bem, mas não é esse o ataque. Você tem que atacar o povo vivendo com R$200, é o povo vivendo com R$800. E nós temos um mecanismo, talvez, eu conheço praticamente todos os partidos políticos que tem nesse país. Convivi com os presidentes nacionais dos partidos políticos durante 15 anos da minha vida, enquanto eu era presidente nacional de um partido político. Eu sei muito bem o que é a essência desses partidos que tem no Brasil. Eu garanto a vocês, não tem um partido melhor do que o PPL. Não existe no Brasil um partido melhor do que o PPL. E eu digo isso do fundo do meu coração. Eu estou há 6 meses, eu acho que não tem 6 meses, não tem, já tem, eu acho que eu vim em outubro, novembro, uma coisa assim. Nós não podemos perder isso. Agora também nós não podemos ficar na discussão, ficar discutindo e não agindo. Partido é para assumir poder, e poder é para poder mudar. E nós temos que mudar esse Brasil. Nós temos que ser realistas. Desculpa, às vezes eu senti na palavra de alguns companheiros aqui, às vezes pensa que eu estou falando por falar, eu quero... Não, é porque nós precisamos assumir o poder. Talvez nós tenhamos as pessoas mais inteligentes que contem a história contemporânea nossa, mais bacana, mais bonita, né? Que emoção eu estar vivendo, me desculpem se alguém pensa diferente, com pessoas que fizeram aquele sequestro daqueles embaixadores naquela época, porque a luta era aquela, naquele momento. Hoje não é, mas naquele momento era aquela. Naquele momento precisava fazer aquilo, porque nós não tínhamos liberdade nenhuma, ninguém podia se reunir, porque era tudo bandido quando se reunia. E nós temos hoje o melhor partido político desse Brasil. Agora, nós temos, vocês vão me ver falando, a não ser que me coloquem para fora, vão ver falando isso daí. Nós temos que transformar esse discurso em voto, porque o voto é que vai eleger os vereadores, vai eleger os deputados, e nós vamos conseguir fazer a mudança no Brasil. Se nós não fizermos essa mudança dentro do PPL, nós vamos ficar só no falar. E é muito bonito isso. Senão a gente vai ficar discutindo, nós temos pouca oportunidade. Uma colocação dentro dessa sua falação. Permite? A Conceição estava na frente aqui. Não, eu só queria colocar uma questão dentro da falação dele, porque é o seguinte, eu acho que nós viemos hoje dar um belo curso, nós estamos aqui aprendendo, sou responsável do partido por uma região que pretende eleger, no mínimo, 2 prefeitos e 6 vereadores em 5 municípios. E é uma ideia nossa, uma pretensão.
Agora, quando ele fala que nós temos que transformar o discurso em voto, nós só vamos transformar o discurso em voto se nós conseguirmos transmitir para os nossos companheiros que estão lá no município, os candidatos a vereadores, os candidatos a prefeito, isso que nós estamos aprendendo aqui hoje. Eu acho que a Fundação está com condições suficientes para que a gente... Porque senão a gente passa a ter uma ansiedade de transmitir sem antes avaliar o seguinte: nós já estamos em condição de passar isso para esse pessoal que nós vamos voltar lá amanhã? É isso aí, companheiro. Realmente a gente tem que